Bom, a partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai vou tentar aqui fazer uma coisa legal. Eu acabei descobrindo alguns recursos do programa que eu uso, que eu rodo quando eu abro a minha lousinha, que é o Bamboo Paper. Aí dá para colar figurinhas. Eu vi isso na palestra do Tiago Votacuco, que aí ele pôs figurinhas. Eu falei, nossa, como é que ele faz isso? Aí eu descobri como é que faz. Aí hoje a minha palestra vai estar um pouco mais fofinha, assim, cheia de figurinhas e tal. Então, espero que seja legal. Bom, então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Hoje temos um grande caminho a percorrer, que estávamos falando na vez passada sobre o panorama do mundo, quando eu estou falando aqui, mundo europeu, né? O panorama europeu do século XVI, final do século XV, começo do século XVI, as coisas que ocorreram. Então, a gente já tinha falado da Renascença, né? Que a Renascença principalmente foi um fenômeno italiano que depois se espalhou para a Alemanha, porque assim, uma das coisas que deram um boom no avanço do conhecimento foi a imprensa, a invenção da imprensa, que aí os livros deixaram de ser livros manuscritos, de você procurar manuscritos, e passaram a ser livros impressos. Espera aí, tem mais gente entrando aqui. Vamos lá. Então, a imprensa, ela, no certo sentido, foi um divisor de águas no mundo do conhecimento, no sentido que o conhecimento se tornou mais difundido. Quer dizer, é claro que ainda era caro, comprar livros era um negócio caro. Eu acho que até, assim, recentemente, por exemplo, se você pensar começo do século XX, ainda livros, quer dizer, pessoas podiam ter livros, mas, em geral, o livro é um negócio caro, porque ele não é só o fato de você imprimir, mas também o fato de você ter todo o acabamento. Então, essa moda de fazer livro paperback, aqueles livros que chamam os pocket books, foi uma popularização que ocorreu a partir dos anos 50, essa coisa dos pulp fictions, né, que são aqueles livros que você comprava na banca, livros de romances, assim, de aquelas coisas meio descartáveis, que você lê a historinha e depois aquilo lá feito com papel de jornal, papel de péssima qualidade. Então o livro barateou, assim, vamos dizer, nas últimas décadas, na última metade do século XX, que o livro passou a ser um instrumento que é acessível a quase todo mundo. Então, quer dizer, mas mesmo assim, quer dizer, antes da imprensa, a gente ter uma situação que deixa então falar uma coisa aqui, já que muita gente entrou. Tentem, por favor, manterem assim, serem vocês que entraram agora, assim, é importante que vocês tentem entrar um pouquinho antes de começar a aula. Vamos tentar manter essa coisa da pontualidade na nossa aula, porque senão atrapalha, tem esse quebra do ritmo que a gente já começa a aula e, de repente, aí eu tenho que ficar indo e voltando para admitir novos alunos. Então seria bom que toda a turma já estivesse no horário, tá certo? Vamos tentar fazer um esforço de mantermos esse compromisso de horário? Ok, então só isso. Então, voltando. E eu falei na vez passada sobre o avanço do conhecimento, e eu meio que classifiquei exatamente pelas disciplinas do quadrivium,
né? Então eu falei sobre aritmética, e quando eu falei aritmética, eu falei aritmética barra álgebra, aí depois eu falei da geometria barra trigonometria. Claro que não dá para falar de todas as coisas, por exemplo, nessa época também, por exemplo, os problemas de Apolônio, de tangências, foram resolvidos basicamente nessa época, no final do século XV, começo do século XVI. Então, quer dizer, muita coisa não foi falada, mas isso está, se vocês fizeram a leitura dos capítulos que eu indiquei do livro do Boyer, todas essas informações estão lá no livro do Boyer. Então, quer dizer, o livro, o texto é para ser lido, sim, porque a aula ela tem que ser somente um recorte dentro de toda a quantidade de informação existente. E aí faltou, aí eu falei até da música, que não é, obviamente, relacionada diretamente com a matemática, mas eu falei do avanço, os avanços na música, a invenção da polifonia, que é uma das grandes conquistas da música renascentista. Eu falei do Palestrina, né, que é um dos grandes expoentes desta época, desse movimento musical, né, Giovanni Palestrina. Então, tudo isso foi falado, e eu não falei da astronomia. E hoje, então, eu voltei com o mesmo tema, um mundo diferente, mas agora pensando uma revolução em termos de concepção de universo, porque eu já falei de um mundo diferente na aula passada, por causa das descobertas marítimas, que, de repente, toda a população, as pessoas na Europa começaram a perceber que o mundo era mais do que aquilo que eles pensavam. Eles pensavam basicamente que o mundo era o grande bloco eurasiano, né? Tinha a Europa, a Ásia que eles conheciam, a África que eles conheciam, quer dizer, eles conheciam o norte da África. Eles não, nenhum europeu na Idade Média e começo da Idade Moderna tinha noção de que existia a África subsaariana, que é basicamente onde vive a maior parte das populações nativas africanas, né? Então, isso só foi descoberto depois das grandes navegações, o Vasco da Gama, que atravessou o Cabo da Boa Esperança, então, que aí ele descobriu que a África tinha um ponto de inflexão lá embaixo. Então, quer dizer, o próprio conhecimento de mundo foi ampliado. E agora vamos falar de um conhecimento de mundo que é um conhecimento de universo. Então, 3 pessoas, vamos falar só de 3 pessoas no dia de hoje. Pode ser que vocês fiquem pensando, professor, mas isso é uma aula de história da matemática e você vai falar de 3 astrônomos, vai falar de física hoje? Num certo sentido, sim, mas eu vou pegar umas deixas assim para falar de matemática também. A primeira coisa, ainda não existia o conceito, essa definição que a gente tem de físico. Na verdade, eu acho que o primeiro físico com F que a gente pode talvez colocar na história é o Galileu. O Galileu foi quem inventou talvez essa noção do que é ser um físico do ponto de vista moderno, mas basicamente eles eram polímatas, tanto Copérnico, quanto Galileu, quanto o Kepler, então eles sabiam muita matemática. O Galileu, ele era professor de matemática, né, e astronomia na universidade. Ele começou na Universidade de Pisa, depois passou para a Universidade de Padova, e tanto Copérnico quanto Kepler, eles não foram bem acadêmicos, né? O Kepler até teve experiências de dar aula para criança, dar aula de colégio. Assim, o Kepler foi professor para criança, mas ele não, a carreira dele não foi uma carreira acadêmica, no sentido como Galileu foi. E o Copérnico também. O Copérnico era um clérigo agostiniano, então ele tinha formação para ser um padre da Igreja Católica, e a maior parte da vida dele ele desempenhou funções meio de servidor público, de burocrático mesmo, assim, de Ministério da Economia, assim, coisas desse tipo.
que ele fez, mas ele tinha o tempo dele para se dedicar às observações astronômicas, mas ele era basicamente um servidor público e eu não, pelo menos na biografia que eu li dele, assim, não fica claro se ele exercia essa coisa do sacerdócio, assim, de rezar missa, de ter uma paróquia, essas coisas todas, não fica claro se ele tinha se em algum momento ele realmente exerceu plenamente o seu ministério eclesiástico. Mas uma coisa que eu falei na aula passada e que volto a repetir, esses 3 nomes estão muito ligados à questão religiosa também, porque a própria interpretação de mundo, ela estava vinculada a uma coisa mais profunda, que é a interpretação de qual que é o significado do homem dentro do seu papel no universo. Principalmente a interpretação cristã, que o homem como coroa da criação, como o ser mais perfeito que Deus tinha criado, a sua imagem e semelhança, então, num certo sentido, seu papel deveria ser o papel primordial entre todas as criaturas, num certo sentido, por isso que a igreja adotou o padrão aristotélico de pensar que a Terra é o centro do universo, porque onde mais, se não no centro de todas as coisas, Deus colocaria a joia da sua criação, que é o ser humano. Então, quer dizer, é natural que a teologia da igreja assimilasse a filosofia aristotélica nesse sentido. Na verdade, a teologia da igreja é aristotelismo, em grande parte. A partir de São Tomás de Aquino, a formulação da teologia da Igreja Católica Romana é uma formulação a partir dos escritos filosóficos de Aristóteles. Então, Aristóteles e Igreja Católica Romana, e, num certo sentido, respinga também nas igrejas protestantes, porque os teólogos que formularam as doutrinas da igreja protestante, quer dizer, o Martim Lutero, ele era um teólogo católico e que fez as 95 teses, mas o maior teólogo da igreja luterana chama-se Philippe Melanchthon, que a gente falou na semana passada, na aula passada, e ele era um escolástico também. Assim como Calvino. Calvino também, ele tinha um método escolástico, então ele era muito devedor ao próprio São Tomás de Aquino na formulação da sua Suma Teológica. Então, num certo sentido, as igrejas protestantes históricas também têm um certo dedinho na filosofia aristotélica. Então, não podemos nos esquecer disso também. Então, o aristotelismo está presente, e o Aristóteles escreveu uma obra muito importante dentro da sua grande obra, que é a Física, que é uma tentativa de descrição de todas as coisas da natureza, por que as coisas são do jeito que são, a partir de princípios, de primeiros princípios. Então, realmente o que Aristóteles queria era uma teoria única, unificada, que explicasse todas as coisas. Por que os céus, por que os céus são de um determinado jeito, por que a Terra, tanto do céu quanto da Terra, com uma única explicação, uma explicação a partir de primeiros princípios, que eram princípios filosóficos. Então, a física aristotélica era a física que não só a cúpula teológica da igreja aceitava como sendo principal, não quer dizer que isso era levado ao nível de doutrina. Depois a gente vai ver com Galileu, tem um caso específico a respeito da física aristotélica que deu pau com Galileu. Mas as pessoas que faziam, os homens de ciência, os homens que estudavam as coisas durante toda a Idade Média, eles levavam em conta a física aristotélica como sendo o ponto inicial para começar a descrever a coisa. E isso só foi basicamente rompida, esta noção aristotélica relativa às ciências naturais, com Galileu. Então vamos começar com Nicolau Copérnico.
Então, Copérnico foi clérigo agostiniano, e ele, ele escreveu duas obras importantes. A primeira era o Comentariolos, que lá já tem a noção heliocêntrica que ele defendia, e depois, em 1539, ele escreveu De Revolutionibus Orbium Celestium, que é da revolução das esferas celestes. Basicamente, esse é o dos corpos celestes. Esta é o título da obra em latim. Na verdade, a publicação, ele não queria publicar essa obra, e a publicação foi estimulada pelo Réticus. A gente falou do Réticus na aula passada, e o Copérnico dedicou esta obra ao Papa Paulo III. Veja só que não necessariamente a cúpula, a alta cúpula do magistério da Igreja Católica Romana foi avessa ao heliocentrismo logo de cara. Assim, na verdade, existia um certo ceticismo, porque para você falar que a Terra tinha problemas, por exemplo, se a Terra se move, então as estrelas que a gente vê fixas no céu, elas, na verdade, elas teriam que ser muito maiores do que o Sol, e que, na verdade, e isto é a verdade, estariam muito mais distantes do que se supunha até então. Então, existia uma série de razões, por exemplo, por que nós não sentimos o movimento? Porque a Terra, a gente não sente o movimento da Terra, a gente não sente que a gente está andando a milhares de quilômetros por hora, rodando a milhares de quilômetros, tanto o movimento de rotação como o movimento de translação ao redor do Sol, e a gente não sente toda essa velocidade. Então, por que nós não sentimos? Isso é uma pergunta que era uma pergunta legítima das pessoas que questionavam, assim, do ponto de vista puramente intelectual, que questionavam o heliocentrismo, e que nem Copérnico tinha resposta. A única coisa porque era razoável para o Copérnico ser heliocêntrico é o que nós vamos mostrar daqui a pouco, mas a questão de por que se move, por que a gente não percebe que está se movendo? Isso é uma pergunta realmente sincera, uma pergunta honesta, e é uma pergunta que não tinha resposta naquele momento. Na verdade, o próprio movimento de rotação da Terra só foi provado muito tempo depois, no século XVIII, com o pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault, que é um monumento que existe até hoje lá como é que é o nome? Em Paris, Panteão. O Panteão de Paris ainda tem o pêndulo de Foucault. O Panteão de Paris é como se fosse um templo dedicado a todos os heróis da nação francesa. E lá tem o pêndulo de Foucault, que basicamente, o pêndulo, quando você movimenta o pêndulo, ele não muda de eixo. Então, se você está movimentando o pêndulo e se você troca o eixo, ele continua balançando no mesmo lugar. Então, como a Terra se move, então o que você via ao passar então, eles colocaram um círculo marcando assim ângulos e deixaram o pêndulo, um pêndulo gigante. E aí, conforme ia passando as horas, é como se o eixo daquele pêndulo estivesse se movimentando. Mas, na verdade, não é o eixo do pêndulo que estava se movimentando. O que estava se movimentando era a Terra ao redor, e o pêndulo continuava sempre oscilando no mesmo plano, só que esse plano ele ia sendo o movimento da Terra ia mais ou menos diferenciando o plano. Então, por isso que como se você visse um movimento circular do eixo do pêndulo. Então, como se o pêndulo estivesse movimentando aqui, de repente, passado algumas horas, ele está movimentando assim. Mas, na verdade, não é o pêndulo que está movimentando assim, é a gente que mudou, a gente que o rodou. Então, esta foi a primeira, assim, a prova cabal de que a Terra realmente girava, e isto, assim, quase 3 séculos depois do Copérnico. Mas qual que foi a motivação para o Copérnico? Então, a obra de Copérnico significa, num certo sentido,
mudança de paradigmas na ciência, uma verdadeira revolução científica. A gente vai voltar nesse ponto. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Copérnico. Então, o que existia antes, na verdade, isso aqui não é o sistema aristotélico, assim, é o sistema ptolomaico. Mas o Ptolomeu, ele assumia como base, como verdade, a pressuposto aristotélico de que a Terra estava no centro e que todos os outros corpos celestes giravam em torno da Terra, que a Terra era uma esfera perfeita e que todos os corpos giravam em órbitas completamente circulares ao redor da Terra. Então, na verdade, até ele não era um sistema plano, ele era um sistema... tem um objeto que chama esfera armilar, porque, na verdade, ele era estereográfico, né? Ele sabia, por exemplo, que as constelações que fazem parte dos signos do zodíaco, ele tinha uma inclinação em relação à estrela polar. Então, quer dizer, você sabia que na verdade, tinha uma certa inclinação às órbitas dos corpos celestes. Então, era um sistema assim, muito assim, parece do jeito que está aqui na figura, parece achatado, parece uma figura plana, mas na verdade ele pensava numa figura tridimensional. Então a Terra estava no centro, aí depois tem a órbita da Lua, aí depois tem a órbita de Mercúrio, de Vênus, aí depois tem o círculo, a via do Sol, aí depois tem o círculo de Marte, círculo de Júpiter, a órbita de Júpiter e o Curriculum Saturni, que é a última órbita de Saturno, e depois tem a eclíptica zodiacal, que é onde fica quer dizer, os signos do zodíaco. Então é a esfera das estrelas fixas. Então, basicamente, esse era o sistema geocêntrico. O problema é que, quando a gente está aqui na Terra, a gente vê ao longo do ano os planetas fazendo uma verdadeira samba no espaço. Então, você vê o planeta indo, de repente o planeta voltando, não na mesma noite, obviamente, mas se você ver noite após noite a posição relativa dos planetas em relação às estrelas do céu, você vê que ele faz um negócio doido. Então, para explicar isto, então, o sistema matemático do Ptolomeu era um sistema complexo, e o que ele propôs foi a existência de epiciclos. Então, aqui está uma figura, eu achei essa figura bonita, mas essa figura mostra pouco. Na verdade, essa figura aqui parece mais com aquelas reguinhas que comprava na papelaria, que tinha um monte de círculozinhos, que você punha a caneta e ficava fazendo essas figurinhas aqui. Mas eu achei essa figura especialmente bonita, mas na verdade eu queria mostrar isso aqui. Ó, na verdade, o que estava no centro do universo era o centro da Terra. E Ptolomeu sabia que a Terra ela tinha um certo tamanho. Então, na verdade, quando você observava, você já observava, você não estava centralizado. Então, você já tinha que contar aqui meio que com o raio da Terra. Então, você é esse ponto aqui, que é o ponto na superfície da Terra. E quando você vê o planeta, então pensa um planeta, ele está girando numa órbita circular ao redor do centro da Terra, mas, na verdade, quem está girando é uma outra circunferência sobre a qual o planeta girava. Então, quer dizer, e às vezes mais de uma, às vezes ele tinha que pegar sobre essa circunferência maior ao redor do centro da Terra, existe uma outra circunferência cujo centro está, o ponto sempre vai estar em cima da circunferência, e aí pode ter uma terceira circunferência cujo centro está em cima dessa aqui, e o planeta gira em torno daquela circunferência. Pode ter até mais de um, chamado epiciclos. Então, basicamente, a ideia era que você estava considerando, então, um sistema altamente complicado, e é preciso, quer dizer, preciso sim, você pode fazer com a precisão que você quiser,
Por quê? Basicamente, esta é o princípio da análise de Fourier. Então, se você pensa, quando você expande uma função em séries de Fourier, o que você está fazendo é pensando em funções circulares, em senos e cossenos, cada vez menores, com amplitudes cada vez menores. Se você soma todos, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o Mickey Mouse, a cara do Homer Simpson, só com movimentos circulares. Tem uns videozinhos legais, eu acho que até pus no nosso no Moodle, ainda não vai aparecer, talvez vai aparecer mais daqui a algumas semanas, que quando a gente falar do Fourier, vou falar sobre séries de Fourier, e aí vocês vão ver que ele consegue fazer qualquer figura só compondo movimentos circulares. Então, efetivamente, é perfeito. O sistema geocêntrico, ele é um sistema que dava precisão absoluta, por exemplo, para você calcular data de eclipses. Então, se sabia desde a antiguidade de calcular qual era a data de uma determinada eclipse com os dados astronômicos que eles tinham. Também você descrevia com precisão tão boa quanto você quiser, quer dizer, se você quisesse uma precisão melhor, você teria que acrescentar mais epiciclos, mas é só uma questão de você pôr quantos epiciclos você quiser, você faz o movimento que você quiser com os epiciclos. E aí, então, e para navegação, então ele era perfeito no sentido, os navegadores lá, o Cristóvão Colombo, e todos os navegadores da época do século XVI, eles navegavam na cabeça com a astronomia ptolomaica, não com a astronomia copernicana, porque é isso que importava, na verdade, importava para eles falar sobre, quer dizer, importava para eles saber onde que estava a posição dos astros, para eles se orientarem, saber qual que é a latitude, e isto bastava para eles mandarem ver e se enfiarem no mar, atravessarem um oceano, então tudo funcionava muito bem. Mas qual que é o problema? O problema é exatamente você transformar a sua teoria numa teoria complicada. Vamos botar essa figura bonita, mas é uma figura que mostra a complexidade inerente do sistema ptolomaico. Então, a mudança foi a mudança de paradigma. Quer dizer, e se, na verdade, a Terra que está se movendo, e esse movimento complicado que a gente olha para o céu, na verdade, para os planetas, na verdade, é o resultado do movimento relativo. Nós estamos nos movendo, eles estão se movendo ao redor do Sol e a gente tem velocidades diferentes, então por isso que às vezes a gente vê ele indo para trás, a gente vê ele indo para frente, dependendo da nossa posição e velocidade em relação ao outro planeta. É uma ideia simples e genial, simplificou muito a ideia. Então, aqui está o sistema copernicano, o Sol no centro. Na verdade, ele pensava o Sol no centro do universo. E sempre ele pensava que, muito longe, além dos planetas, existia uma última esfera, que seria a esfera das estrelas fixas. Não necessariamente ele pensa, quer dizer, assim, o quão eles imaginavam que o universo era infinito na sua extensão, isso é uma coisa que talvez não se tenha. Acho que mesmo Copérnico, todos aqueles lá pensavam assim: existe um limite que está muito longe, bota chão para você andar, mas o fato é, tem uma esfera de estrelas fixas e é como se fosse os limites do universo. Então, deixa eu voltar aqui, eu vou voltar aqui no Copérnico, naquela frase que eu falei, vamos falar um pouquinho mais de revoluções científicas. Então, eu falei de mudança de paradigma, e falei de revolução científica, e falei de Thomas Kuhn. Então, agora eu vou dar uma paradinha,
e eu vou discutir um pouquinho isso, e agora eu vou até abrir aqui. Então, primeiro, o que é uma revolução científica? Então, a gente tem que entender um pouco como que a ciência se movimenta, como que conforme vai passando os tempos, como que as pessoas vão acumulando conhecimento sobre uma determinada situação. Então, qualquer coisa, assim, você estuda os planetas, você estuda... Então, claro, alguma pessoa fez algumas afirmações, aí depois vem outra pessoa que vai escrever e falar sobre aquilo, e vai acumular novos conhecimentos sobre aquilo. Então, como que é feita a ciência? Em geral, você tem uma teoria vigente. Então, as pessoas trabalham, em geral, com um determinado, que é o que a gente chama de paradigma. Então, todo o cientista, ele não é uma lousa apagada, um quadro em branco, e que como se nada existisse. Então, assim, ele vai começar do zero. Não. Em geral, ele já começa com certos pressupostos e com certos resultados. Sim, era o movimento dos planetas em torno do Sol, mas como referencial à Terra. Sim, isso, mas o Zé está falando sobre o sistema copernicano, mas eu estou falando mais sobre a questão da ciência como um todo. Então, a gente vai pegar a Revolução Copernicana, porque ela realmente foi uma revolução. Então, até a época do Copérnico, o paradigma era: você está com a Terra no centro, isto para além do Ptolomeu, né, muito mais para trás, era aristotélico isto, e você tenta encaixar as coisas que você vai observando no céu dentro desse modelo. Então, você vai complicando o seu modelo. Então, na Idade Média ainda, existiu um monge franciscano chamado William de Ockham, que ele era foi o primeiro que eu considero filósofo da ciência. E uma das coisas que ele escreveu, que é hoje conhecido como Navalha de Ockham, que é o seguinte: se você tem várias opções, várias explicações diferentes para o mesmo fenômeno, para o mesmo evento, a explicação mais simples, em geral, é a correta. Então, quer dizer, é melhor você escolher a explicação mais simples, que escolher a simplicidade muitas vezes é o caminho certo para você realmente entender o que está acontecendo. Então, nesse sentido, o que o Copérnico está fazendo é tentar uma explicação mais simples. Então, ao invés de você criar mais um epiciclo para tentar mexer ali, para pôr o movimento certinho, como eu falei, isso dá certo. Se você colocar os epiciclos tanto quanto você quiser, você acerta o movimento de qualquer coisa. Se você quiser que o epiciclo, que o planeta desenhe, sei lá, feliz aniversário no céu, você vai pondo epiciclos, ele vai desenhar lá, feliz aniversário. Assim, qualquer coisa que você quisesse que o planeta fizesse, se você for acrescentando epiciclos, ele vai fazer. Mas para a ciência, essa é uma explicação que é tornando a teoria cada vez mais pesada e as explicações cada vez mais complexas, enquanto uma única explicação, quer dizer, você está mudando de referencial, então você está vendo os planetas girando em torno do Sol, mas você também está girando em torno do Sol. Então, pelo seu referencial, você também está em movimento e está vendo outra coisa em movimento. Então, por isso que aparece essa coisa bagunçada. E isso explicaria, num certo sentido, muita coisa. Então, você está mudando o paradigma. O paradigma antes era Terra no centro, agora você está pondo o Sol no centro. E quando você muda de paradigma, então você está produzindo as condições para se fazer uma revolução científica. Revolução científica é um termo cunhado pelo filósofo Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ele basicamente escreveu sobre esse aspecto, assim, como é que você revoluciona a ciência? Quando você
quando um cientista se propõe a quebrar os paradigmas existentes. Então, existe a ciência standard, a ciência normal, aquela ciência que se faz no dia a dia, em que as pessoas vão pesquisando, mas elas têm já um, uma bagagem atrás de si, onde elas vão estudando a partir daqueles pressupostos, mas aí tem aquele cientista que ele vai produzir isto, que ele vai propor essa mudança de perspectiva, essa mudança de paradigma, e com isso vai romper com a linha. Você tem uma linha aqui, aí ele vai romper, vai começar uma nova linha, que é diferente de você ir acumulando conhecimentos e fazer contribuições dentro daquela linha original. É como se você cortasse o cordão umbilical, então aquilo já não faz mais sentido, então você começa uma nova linha de como a pesquisa deve ser feita. Na física, acho que os dois grandes momentos em que você tem uma revolução científica é a revolução copernicana e a mecânica quântica, quer dizer, a teoria quântica, no começo do século XX, quando Max Planck, ele, assim, um ato de genialidade, falou assim, e se a energia não for contínua, mas ela varia de pedacinhos, então ela varia aos degraus, e isto foi suficiente para criar toda uma revolução, e hoje tudo que a gente tem em termos de eletrônica, por exemplo, vocês estão vendo as coisas nesse computador, dentro dele existem centenas de milhares de circuitozinhos minúsculos, microscópicos, e todos eles dependem estritamente de fenômenos quânticos acontecendo simultaneamente. E isso nem porque não é um computador quântico ainda, que é outra coisa que está surgindo recentemente, mas o fato é, a mecânica quântica nos ajudou deu um pulo de qualidade, e que é uma ruptura com tudo que vinha antes. Então, se não fosse a mecânica quântica, a gente não teria física de partículas, a gente não teria também bomba atômica, tal, mas a gente teve todas essas coisas por causa da mecânica quântica. Então, na ciência, as ciências naturais, muitas vezes elas avançam por saltos como esses, são saltos qualitativos, são mudanças de perspectiva, mudança de paradigma, e que, num certo sentido, jogam fora, tipo, não, aquilo que veio antes não faz mais sentido, porque agora você consegue ver todas as coisas por esse novo paradigma. Diferente do conhecimento matemático. Bom, não sei, a Lívia entrou na imagem, você queria falar alguma coisa, Lívia? Não. Tá. Não, professor, só liguei nisso. Tá certo. Então, vamos tentar comparar isso com o conhecimento matemático. O conhecimento matemático, ele funciona levemente diferente. Existem momentos em que eu vou citar que eu considero que foram quebras de paradigma na matemática, mas não que isso resultou num abandono, como se os resultados que vieram antes fossem invalidados. Na verdade, a matemática, ela tem, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, mesmo depois da invenção, da descoberta de geometrias não euclidianas, o Teorema de Pitágoras continua sendo o Teorema de Pitágoras, ele continua valendo, porque foram resultados obtidos e concebidos pelo meio de um raciocínio lógico dedutivo. Então, quer dizer, as coisas não deixam de ser verdade. Deixa de ser verdade coisas como, por exemplo, assim, a Terra, o Sol gira em torno da Terra. Não, é a Terra que gira em torno do Sol. Então ou uma coisa é verdade ou outra é verdade. Então, você tem que abandonar uma coisa e abraçar outra. Então, nas ciências naturais, e qual que é o juiz principal das ciências naturais? Já falei isso várias vezes, que é a experimentação. Você pode ter a teoria mais linda possível, mais teoricamente bem elaborada, mais bem conectada, mais bem as arguições muito elegantes, mas se aquilo não condiz com algum resultado experimental, então você pode jogar tudo fora, porque está errado mesmo. Então você tem que
Se a natureza está dizendo não é por esse caminho, você deve não ir por aquele caminho. A matemática não, a matemática ela consegue manter, mesmo que você tenha sistemas que são concorrentes, por exemplo, uma geometria que é euclidiana e outra que é hiperbólica, por exemplo, então você tem resultados na sua geometria hiperbólica, você tem resultados na sua geometria euclidiana, mas não quer dizer que um invalida o que tem no outro, você só tem que saber dizer em que momento que você está. Mas, no certo sentido, na matemática, eu creio que, por exemplo, a invenção das geometrias não euclidianas foi, no certo sentido, uma quebra de paradigmas, porque mas o paradigma não no sentido de dizer, esse aqui é o verdadeiro e esse aqui é o falso, não, não nesse sentido, mas no sentido assim, você não precisa sempre pensar euclidianamente, existem outras formas de pensar que vão originar outros resultados, outras teorias equivalentes, não sei, mas consistentes e que têm resultados bons e que, então, quer dizer, as geometrias não euclidianas é um momento desse. Eu considero que existem mais dois momentos que eu vou falar, que talvez vocês possam discordar, mas aí eu vou abrir um pouquinho o microfone depois para vocês falarem um pouco também. Eu considero que o momento em que, no século XIX, a álgebra deixou de ser a busca por soluções de equações algébricas e passou a ser o estudo de conjuntos com operações, e isso se deve basicamente ao nascimento da teoria de Galois e ao nascimento de estruturas não comutativas, como, por exemplo, os quaternions de Hamilton, os octonions de Cayley, a noção de grupo, na verdade, também veio do Cayley. Então, foi um momento assim que as estruturas algébricas começaram a aparecer e você começa a ver que essas coisas são até mais importantes do que simplesmente entender se você consegue ou não resolver uma determinada equação. Então, na verdade, você passa das equações para estudar o lugar onde as equações ocorrem, onde as equações fazem sentido. Então, basicamente, eu considero isso revolucionário, assim, mas pode ser que a gente pode discutir esse peso dessa revolução. E uma terceira coisa que eu gostaria de falar exatamente tem a ver com o Fourier, que o que o Fourier fez foi basicamente, assim, talvez nem ele tenha essa linguagem que eu vou falar, mas é pensar que a função como um vetor, e aí você tem, quando você tem um vetor, você tem os componentes, componente x, y, z do vetor, então você pode escrever um vetor como sendo uma tripla de números. Então, eu ando 3 na direção x, 2 na direção y, 1 na direção z, então eu tenho esse vetorzinho aqui. Então, esse vetor significa essa tripla de números, que eu estou expandindo esse meu vetor na base ortogonal, né? Aquela base IJK lá do R3. Então, o que o Fourier fez foi ver a função como esse vetor que você pode expandir numa base. Então, aqueles senos, aqueles cossenos, é como se fossem as direções na qual você tem aqui essa função, aí ela tem um pedaço aqui na direção de seno de x, tem um outro pedaço na direção de seno de 2x, tem um terceiro pedaço na direção de seno de 3x, só que é infinita. A dimensão é infinita desse espaço. Então, claro, talvez o Fourier não tivesse essa noção de que ele estava fazendo uma geometria como, quer dizer, considerando a função como sendo um vetor e que tivesse componentes, mas era basicamente isso. Na verdade, você só consegue entender isso a partir de espaços de Hilbert. Então, no século XX que você consegue entender que o que se está fazendo quando você faz série de Fourier é isso. Mas eu considero esses três momentos, no certo sentido, revolucionários. E talvez um último que eu vou colocar, que é bem recente, na década de 70, 70, início da década de 80, o nascimento da geometria não comutativa, que Golan Kohn, que é o pai da geometria não comutativa, porque quando você fala em geometria, você está falando assim, você anda no espaço, então tanto faz você
as coordenadas, no certo sentido, por exemplo, se você vai derivar, tanto faz você derivar primeiro em x ou em y, ou primeiro em y e depois em x, é o teorema de Schwartz, aquele que a gente aprende no cálculo, lá em análise, quer dizer, quando você deriva, a ordem com que você deriva as coisas não influencia tanto. E a ordem com que você anda, se você vai por cá e depois vira, ou se você vem para cá e depois vai, então vamos supor que você está num quadrado, assim, num quarteirão. Então você tem que andar na rua, sei lá, nessa rua e depois virar aqui, ou você pode vir por essa rua e depois descer aqui, você vai chegar na mesma esquina lá. Então, esse tipo de noção, toda geometria, ela é comutativa no sentido que se você pega você pode mapear esta geometria numa álgebra que é uma álgebra de funções, que é uma álgebra comutativa, a álgebra das funções coordenadas. E aí, se você pega uma álgebra que não é comutativa, em que as variáveis não comutam, a ideia é, será que você consegue interpretar isso como sendo uma nova geometria? Então, se você consegue, falar de derivada nesse lugar, de integral, de formas diferenciais, de métrica riemanniana, de curvatura, de coisas que são bem próprias da geometria nesse ambiente que é não comutativo. Então, isso eu considero também uma coisa revolucionária que ainda, no certo sentido, está acontecendo. Mas eu vou deixar agora um pouco. Então, basicamente, eu queria saber de você, assim, queria saber o que vocês pensam, o que vocês, alguma formulação sobre essa coisa, a diferença entre o avanço do conhecimento matemático, como que o conhecimento matemático avança e como que o conhecimento das outras ciências avançam e como que isso é diferente, o que é diferente, o que é igual na opinião de vocês, como é que vocês conseguem comparar que a matemática é diferente de todas as outras ciências, porque as outras ciências funcionam assim, aqui na matemática funciona assim. Por outro lado, a matemática também é uma ciência, porque a matemática também a gente faz uma coisa que talvez a gente consiga ver procedimentos parecidos nas outras ciências. Então, gostaria de ver. Por exemplo, a Samara, que eu sei que é engenheira, então que a formação dela original não é uma formação de matemática pura, talvez é uma pessoa que tenha, talvez, opiniões sobre a esse respeito. Gostaria de ouvir pessoas falando. Então, professor, eu queria comentar aquela hora que o professor falou da quebra de paradigma ali, das geometrias não euclidianas, né? Que eu fiz um trabalho a Olivia também fez, né, em geometria euclidiana, que daí fala do quebra de paradigma, que se acreditava que a geometria euclidiana era a geometria do universo. Então, tinha todas as outras áreas embasadas na geometria do universo. E aí, quando surgiram as geometrias não euclidianas, deu essa quebra, tipo, tá, e agora? Existe outro universo? Existe outra verdade? Porque era a geometria da verdade, que era a geometria que transcrevia a realidade do mundo. E aí, quando veio outra geometria, tá, e agora? Então, deu a quebra do paradigma da matemática, influenciou todas essas outras áreas também. Tem ali no texto da parte de filosofia e tudo, né? Então, é interessante saber disso, pensar que uma própria revolução na matemática não fica só na matemática. Ela revoluciona tudo ali. E aí, essa discussão de matemática ser ciência, ela também aparece em outras disciplinas, inclusive na geometria euclidiana. A matemática, ela é uma ciência? Será que é? Porque, querendo ou não, não é baseada em fatos, em experimentos, né? Que é o que o professor também comentou, né? Do experimento. Ela é baseada em axiomas iniciais e ali vai se fazendo as demonstrações e as outras ciências se baseiam no que está meio escrito ali, mas que não foi baseado exatamente em algo verificável. Então dá aquela perspectiva no sentido de, ok, qual perspectiva nós estamos analisando para dizer se a matemática é uma ciência ou não, né? Porque, querendo ou não, eu percebo assim, eu já começo a perceber, a matemática está em todos os cursos. Se você tentar achar um curso que não tenha matemática, não sei se tem. Que tudo que é curso que você olhar, pelo menos uma grade de matemática de alguma coisa tem. Não, nas disciplinas de humanas, se você for fazer uma faculdade de história, não vai ter nenhuma disciplina de matemática, né? Olha, professor, eu não sei, porque biblioteconomia tem. Eu não imaginava. Geografia tem.
o curso de licenciatura em Geografia, de bacharel em Geografia, tem grade de Estatística, que é aquela coisa, é a matemática, querendo ou não, porque, né? Então, a mudança de qualquer coisa da matemática vai influenciar as outras áreas também. Né, que o pessoal zoa comigo que até eu entrar na matemática eu achava que o π valia 3, né? Que é aquela eterna briguinha dos engenheiros com os matemáticos, né? Tipo, Samara, que é Samara? Ela acha que o π é igual a 3? Eu, não, gente, primeira aula eu já aprendi que o π vale um pouquinho mais, é 3,14, né? Daí eles, né, pegam no meu pé mais um pouquinho, tá bom, 3,1415. Mas é interessante pensar nisso, como a matemática, como a revolução da matemática influencia nas outras áreas, né? Não sei se era isso que o professor tinha perguntado ao certo. Eu fiquei... Sim, na verdade, ó, se retirarmos a matemática, a ciência e tecnologia, voltamos ao paleolítico. Não, e é verdade, porque a matemática, no certo sentido, ela modela, ajuda a modelar as ciências em geral. Mas você falou uma coisa, Samara, que eu queria complementar, a questão da noção de espaço, porque se você pega o Immanuel Kant, o Kant ele falou sobre as categorias a priori. O Marcelo, que sabe mais filosofia do que eu, talvez possa me corrigir depois. E assim, como é que é? O ser humano não é uma tábula rasa, como se ele nascesse com aquele branco e vai aprendendo as coisas. Na verdade, você tem, é como se fosse um caderno pautado. E essas pautas, que é onde você vai organizar suas ideias, que são que eles chamam de categorias a priori, que são aquelas coisas que são dadas para que o conhecimento seja encaixado dentro dela, uma delas é o espaço, a noção de espaço. E a noção de espaço no Kant é uma noção de espaço, obviamente, euclidiana. Quer dizer, e é verdade, quer dizer, a gente pensa euclidianamente. Se você nunca ouviu falar nada de matemática, se você simplesmente é um leigo, mas a seu cabeça, a sua maneira de ver as coisas é euclidiana. Então é isso que nós temos e que todas as ideias, todas as experiências do mundo concreto, elas vêm a nós sob essa perspectiva euclidiana que nós temos. Então, até, por exemplo, quando a gente pensa em matemática não euclidiana, a gente tem que criar modelos, e em geral, por exemplo, esse modelo você pega o disco e aí pega as cordas, então as retas deixam de ser retas no sentido que a gente imagina o que é uma reta, porque a reta sendo aquela corda ou sendo um arco na circunferência, então aquilo é um modelo de uma geometria hiperbólica, por exemplo, mas aí não é mais reta do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente pensa desde criança. O que é reta? Negócio retinho. Então não tem mais isso também, né? Então, então essa concepção a priori, que eu acho que é mais, não talvez por causa do universo ser assim, mas por causa que a nossa cabeça é assim. Nós somos euclidianos, nós somos finitos, nós somos euclidianos, nós temos uma lógica booleana clássica, então a gente pensa com esses fundamentos e é isso que nós somos. Nós somos tridimensionais, a gente não consegue ver a quarta dimensão, então essas coisas fazem parte da nossa estrutura física e a nossa matemática vai refletir, no certo sentido, o jeito que a gente pensa. Sair dessas pequenas limitações realmente são coisas que vão além, que são toques de genialidade, assim, que para além daquilo que os olhos conseguem ver, aí só os olhos da mente que conseguem enxergar aquilo. Então, isto são coisas que realmente fazem a genialidade da matemática. Bom, deixa eu, assim, eu falo... Opa, professor... Vocês querem falar? Outras pessoas queiram falar, pode também abrir o microfone e falar. Vocês ficam muito quietinhos. Não, eu achei interessante que uma frase, assim, que a Samara falou que foi a questão de... Tudo foi interessante, mas é que essa frase me chamou a atenção, que foi... ela falou, assim, sobre, né, a geometria euclidiana, e daí a gente pararia para pensar... então isso não era verdade, ou isso era verdade, que é algo um pouco que o professor falou, né, de não uma coisa desfazer a outra, né, se a gente está trabalhando em lugares diferentes, as duas coisas podem ser verdade, e acho que é um pouco disso que o professor comentou, da gente ter uma visão, às vezes, por exemplo, uma única verdade, né, às vezes em outras
em outras, vamos dizer, frentes, né, em outras ciências, às vezes, não, isso aqui é a verdade, e é isso que a gente tem, e na matemática a gente poder falar que, nesse caso, igual eu estou, né, de ter mais de uma verdade, e isso um pouco, às vezes, vai um pouco além do que a gente está acostumado a pensar, né, não, tipo, a verdade é única, não, qual que é, teve alguma coisa, alguma situação na vida, não, mas quem que falou a verdade? Porque a gente acha que é aquilo ali, não tem como você ter duas. E isso é interessante da gente conseguir ter uma coisa não ter anulado a outra, né? As duas fazem sentido dependendo de onde a gente está trabalhando. Mas é só isso. Ok, mais alguém? Marcelo, levanta a mão. Só para complementar, eu acho que como você, o ponto mais importante assim, que pode ser parecido com uma quebra de paradigma que tem nas outras ciências é realmente o advento das geometrias não euclidianas. Só que acho que além da álgebra ter mudado o paradigma, que foi muito importante, tem outro ponto que eu acho que é no começo do século XX mesmo, quando o Russell achou os paradoxos, né? Quando o Cantor achou os paradoxos na sua própria teoria, porque as geometrias não euclidianas terem surgido, eu acho que na hora foi um absurdo, né? Foi tipo a raiz de 2 no tempo antigo, assim. Só que isso deu uma liberdade para os matemáticos criarem tudo que eles criaram até o Cantor chegar com a teoria dele, e logo depois dele ter formalizado tudo em termos de conjuntos, apareceu um monte de paradoxos que mostrou que a teoria era tudo inconsistente, né? E daí eu acho que acho que realmente surgiu algo novo, assim, porque a gente, desde a Grécia Antiga, tentava descobrir se um problema era resolvível por régua e compasso, e tentava dizer se uma coisa era possível de ser demonstrada, mas foi só 2000 anos depois, com os paradoxos surgindo, depois de a gente formalizar toda a nossa teoria e achar que estava fazendo tudo certo, que surgiu as discussões de um problema poder ser resolvido ou não de verdade. Daí que foi surgir computação, daí que a gente foi começar a falar de complexidade matemática, de tempo hábil, de NP igual a NP, essas coisas. É aí que surgiu essas coisas que são bem diferentes da matemática, né? A computação é muito diferente da matemática, mas ela é pura e simplesmente matemática. E outra coisa, assim, o Marcelo falou uma coisa importante, nesses paradoxos da teoria de conjuntos, então houve a necessidade de formalizar a teoria de conjuntos, que aí surgiu a teoria de Zermelo-Fraenkel, mas também começaram a surgir, por exemplo, assim, o Zermelo-Fraenkel tem axioma da escolha, aí veio a questão, será que o axioma da escolha, então você pode fazer matemáticas com ou sem o axioma da escolha, ou então fazer matemáticas com ou sem a hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo tem a ver com o fato assim, o primeiro cardinal infinito é o cardinal que você conta os números naturais, depois tem o cardinal que você conta os números reais. Será que só existe, quer dizer, depois dos números naturais, quer dizer, o Aleph zero, o próximo cardinal que tem é o cardinal que conta quantos números reais tem, ou será que existe um contínuo de cardinais intermediários entre um e o outro? Então, são perguntas, e aí e você pode ter tanto sim quanto não. Quer dizer, se você diz sim a essa pergunta, você tem uma matemática, se você diz não a essa pergunta, você tem outra matemática. Então, esse tipo de coisas assim, explode certamente a nossa cabeça, assim, de pensar como a matemática, ela ficou assim, é o equivalente da geometria não euclidiana, mas para os fundamentos da matemática. Se pensarmos assim, você subiu de nível, né? Foi da geometria para tudo. Sim, exatamente. Então, isto assim, a matemática, a gente faz matemática, por exemplo, assim, eu estudo matemática, faço matemática também, me considero matemático, mas, por exemplo, eu para mim, nunca vou discutir se o axioma da escolha, porque se eu tirar o axioma da escolha, por exemplo, espaços vetoriais não vão ter base sempre, os ideais não vão estar contidos dentro de um ideal maximal, então, tirar o axioma da escolha é ruim,
tirar o axioma da escolha, porque se você tira o axioma da escolha, você nem provar que uma função sobrejetora tem inversa à direita, você consegue. Então, quer dizer, para mim a matemática tem que ter axioma da escolha e ponto final, acabou. E aí você faz matemática, mas tem gente que vai lá, tira o axioma da escolha e vai ter outras implicações diferentes, né? Por exemplo, tem um cara chamado Solovay, que aí, com um tipo de teoria de conjuntos que não tem axioma da escolha, ele provou que todo subconjunto da reta ele é Begg mensurável. Então, quer dizer, é um resultado surpreendente, que obviamente que a gente sabe que não dá para, nem todos os subconjuntos da reta são mensuráveis, e porque exatamente você pode criar um contra-exemplo usando o axioma da escolha para fazer o contra-exemplo. E aí você tem coisas esquisitas, como o paradoxo de Banach-Tarski, aquele lá que você pode dividir uma esfera em 3 subconjuntos iguais, mas que um é a união dos outros 2. Assim, explode a cabeça, né? Porque é como se fosse o milagre da multiplicação. Toda pessoa possui crenças. Fazer matemática não muda isso. Nós não somos máquinas. Mas para além das crenças, no sentido assim, que você tem standpoints diferentes. Se você escolhe esse aqui, você vai criar certos resultados a partir do seu, você vai criar certos teoremas. Se você está desse lado, você vai criar outros teoremas. Qual que é o certo? Nenhum dos dois, porque todos os dois estão certos na sua respectiva. Quem que abriu o microfone? Oi. Eu só para comentar que ele escreveu mais coisas ali, ó. O Cantor morreu num sanatório, o José Antônio. O Cantor morreu num sanatório, principalmente por causa da perseguição de Kronecker, que disse algo do tipo: Deus criou os inteiros, o resto é invenção do homem. Imagina para ele ver um Manolo sondando os mistérios de Deus, o infinito, por exemplo. É que aqui, quando clica nesse balãozinho aqui embaixo, daí dá para continuar. E ele tinha escrito mais coisa também antes. Não tô ouvindo, professor. Vocês também não estão ouvindo? Não, tá O mic tá fechado. Então, já que o Zé falou nisso, vamos voltar para a nossa aula, que eu vou mostrar como que esse negócio de Deus e da crença tem a ver. Como eu falei, esses personagens, o personagem Copérnico, Galileu e Kepler, eles estão imersos dentro de uma realidade religiosa do início do século XVI, que é a Reforma Protestante. O Copérnico era católico, o Galileu também era católico, italiano, foi um defensor do sistema heliocêntrico, mas ele, em 1616, ele assim, porque assim, o Galileu era um bom vivant, e ele sempre gostava de estar nas rodas, nos círculos da nobreza, assim, ele gostava de estar entre gente rica, e esse era um dos pontos, assim, ele era um bom vivant, gostava da vida boa. E aí, ele entrou numa série de cartas com uma nobre, acho que de Florença, que era muito católica, sobre a questão do heliocentrismo, e isto foi parar, assim, porque os nobres de Florença, eles eram intimamente ligados à alta hierarquia da igreja. Naquela época, existiam famílias influentes na Europa que, basicamente, eles se revezavam no trono papal. Então, sempre toda família rica tinha que ter, assim, a mulher gerava filhos, certamente tinha que ter um filho que ele era dedicado, tinha que ir para o clero, ele tinha que se dedicar a ser padre para virar cardeal e para ser um candidato a papa. Então, quer dizer, o ser papa deixou de ser simplesmente um negócio de cunho espiritual, religioso, e passou a ser uma noção de poder, de influência dessas famílias nobres. Então, tem a família de Médicis, tem a família Borgia. Borgia, inclusive, teve um seriado, acho que do Netflix, sobre essa família. São famílias que
que se disputavam por essa noção. E o fato é, as ideias, como o Galileu era um ferrenho defensor das ideias heliocêntricas e que iam contra o aristotelismo presente na filosofia e na física da época, então logo ele teve problemas com a Inquisição italiana. Por que a Inquisição era tão forte naquela época? Por causa da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante que ocorreu, então, 1517 foi o ano que o Martim Lutero publicou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Depois disso, houve toda uma série de... Então, na Alemanha, ficou fragmentado, porque os príncipes alemães tinham interesses políticos de ficarem mais autônomos em relação ao poder de Roma. E aí eles acabaram aderindo, alguns aderiram à nova teologia protestante do Martim Lutero. Enquanto a Itália, Roma, então, foi na direção de uma reação por parte do alto clero. Então, foi reinstituído o sacro ofício da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que é um tribunal que existe até hoje em Roma, que ele tinha sido criado no século XIII, na verdade, por causa de um outro movimento que foi considerado herético no passado, que eram os cátaros, lá no sul da França, mas agora, então, eles viram que era importante criar um mecanismo judicial dentro da igreja para evitar a propagação de ideias que eram consideradas heréticas, no sentido que punham em xeque a doutrina oficial da igreja. Então, em 1616, o cardeal, deixa eu ver o nome dele, o cardeal Bellarmine, foi o inquisidor que fez... Esse não foi o julgamento de Galileu, esse foi a primeira vez que o Galileu teve problemas com a Inquisição. Aconselhou o Galileu, porque o Galileu ele tinha essa circulação, ele não era um pé rapado, e ele tinha essa circulação entre a alta cúpula, ele conhecia também os maiorais, né? Ele conhecia muitos cardeais. Então, assim, o Bellarmine falou, olha, você para de falar isso. Então, mais ou menos, proibiu ele de ensinar o sistema heliocêntrico, mas não tirou a liberdade, ele não foi julgado, simplesmente falou. Mas aí ele meio que ficou em low profile até em 1623, quando foi eleito o cardeal Barberini, que era amigo pessoal do Galileu, e foi eleito como Papa Urbano VIII. Então, Galileu, ele se sentiu que, agora a maré está mudando para o meu lado. Veja assim, Galileu, ele sempre foi muito católico, então ele tinha realmente um temor em relação a se manter dentro da hierarquia, quer dizer, se manter submisso à igreja. Ele considerava, é importante para ele era um homem católico. E então, nesse momento, o Papa Urbano deu mais liberdade para o Galileu explanar de novo suas ideias. E aí, sob permissão papal, ele publicou o livro que chama Diálogo sopra i due massimi sistemi del mondo, diálogo sobre os dois sistemas máximos do mundo, que é a pedido do próprio Papa, que ele queria argumentos contra e a favor do heliocentrismo, ele queria entender o negócio. O Papa estava disposto, vamos ver se esse negócio, porque em 1616 o heliocentrismo foi declarado herético
pela Inquisição, e o livro De Revolutionibus Orbium Celestium foi colocado no Index. O Index também é uma das medidas que a Igreja Católica adotou para tentar conter a expansão a expansão da reforma na Europa. Mas aí o Papa estava querendo entender esse negócio, e ele pediu uma explicação para o Galileu. O Galileu fez a explicação em torno disso, e ele colocou como se fosse um diálogo entre pessoas. Então tinha Sagredo, Simplício e Salviati. Então Sagredo era como se fosse o interlocutor que conversava com os dois debatentes, que o Simplício, que o Galileu falou que era em homenagem a um filósofo romano chamado Simplício, que era um aristotélico, e Salviati, que Salviati, no certo sentido, era a encarnação do próprio Galileu, que expressava as ideias heliocêntricas que o Galileu expressava. Só que o problema é que esse livro causou a fúria, principalmente no Colégio de Roma, que era o colégio dominado pela Companhia de Jesus, que era, no certo sentido, o braço forte da Inquisição Romana. E aí os jesuítas chegaram para o Papa e falaram: olha, sabe o Simplício, que na verdade o livro acaba sendo assim, o Simplício falando coisas meio simplícias, assim, meio tolas, e o Salviati trazendo a razão, tendo as respostas certas. E na verdade, convenceram o Papa que o Simplício era a figura do Papa, e aí o Papa se sentiu assim, tipo, ultrajado por ser ridicularizado naquela obra. E com isso ele meio que tirou a proteção que ele dava para o Galileu. Assim, o Galileu gozou por alguns anos de uma certa autonomia para propagar suas ideias, mas aí quando o Papa mesmo retirou, aí ele foi convocado pelo Tribunal da Inquisição, e aí, o que acontece? Espera aí, eu estou aqui. Então, aí o diálogo de Supra Dui Maxime. Aí ele, em 1633, ele foi condenado pela Inquisição. Ele primeiro teve que se retratar para não ser preso mesmo. Ele se retratou, ele negou todas as ideias que ele tinha. Aí tem aquela famosa frase que depois ele falou, que não se sabe se é verdade, e pur si muove, no sentido de, e mesmo assim continua se movendo. Quer dizer, ele se retratou publicamente frente ao Tribunal da Inquisição, dizendo que ele rejeitava todas as ideias que ele tinha escrito, e com isso ele foi só condenado a uma prisão domiciliar pelo resto da vida. Mas ele teve uma certa liberdade, tanto que em 1638, eu acho que ele escreveu o que eu considero a obra mais importante dele, que é Discorsi Dimostratione Mathematiche intorno a due novas scienze. Então, discurso de demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, que eu considero que esse aqui é o início da física moderna. Esse aqui, para mim, é a obra-prima do Galileu, não o diálogo sopra due massimi systemi de mundo. Mas esse aqui, essas duas novas ciências, é a obra-prima do Galileu, porque que deixa claro que você estudar o movimento, a linguagem básica para se estudar o movimento dos corpos é a matemática. Então, num certo sentido, é a coroação da ideia que talvez já tinha. Não quer dizer que o Galileu foi a primeira pessoa a usar matemática para descrever as coisas do mundo, mas a ideia de que a matemática tem que ser a linguagem básica para desenvolver qualquer teoria física, qualquer teoria sobre a natureza. E
valorização da experimentação, a experiência como sendo o ponto central. Então, rejeitando de novo o aristotelismo. Eu coloquei alguns documentos lá no Moodle sobre uma outra versão, que não é uma outra versão, mas coisas que é uma discussão interessante sobre outros motivos que não aparecem claramente no julgamento de Galileu e que tem a ver com o fato de Galileu também ser atomista. E o atomismo, ele acaba sendo importante, a discussão, o atomismo, ele é mais central, assim, nevralgicamente central, no sentido da doutrina da igreja, porque a doutrina da transubstanciação, que envolve, então, como que você interpreta a Eucaristia, que aí os elementos da Eucaristia viram realmente o corpo e o sangue, então, isso tem a ver com a noção aristotélica do que significa substância, porque o Aristóteles tinha a noção do que era substância e acidente. Então, o acidente é como a substância se manifesta, mas a substância é o que ela é de fato. Então, na verdade, o acidente era pão, no caso da Eucaristia, mas a substância era o corpo de Cristo. Então, existia transformação do que era a substância, mas mantendo o mesmo acidente. Então, isso é uma noção totalmente aristotélica que não faz sentido hoje para a física moderna, do jeito que a gente entende. E quando você põe uma postura atomista, e fica difícil de você sustentar esse tipo de visão só sem ser no metafórico. Por exemplo, assim, hoje em dia, eu lembro que eu tenho um colega que é bem católico e é físico, e eu perguntei para ele, mas como que concebe essas duas coisas? Você sendo católico, então crê na transubstanciação, e ser físico, então você sabe como é que funcionam as coisas. Aí ele falou, não, mas a noção de substância que é enunciada lá é uma substância aristotélica, então, quer dizer, aí você já passou para o nível metafórico, então você tirou esse conflito inicial que existiria entre o fato científico e a sua crença, porque agora a leitura que você faz daquilo que está na sua crença já está num nível acima, está no nível metafísico e não mais físico. Então, deixa de ser importante essa coisa, se é átomo ou se é partícula. Então, a noção da crença fica preservada, óbvio, e aí ele tem o direito de crer da forma com que ele... sem que isso crie na cabeça dele um conflito com o conhecimento físico que ele tinha também. Então, essa foi uma explicação, mas, obviamente, isso é uma coisa muito mais recente, e eu acho que a própria igreja, ela caminhou nesse sentido de fazer sua revisão, no sentido de que o progresso científico não fosse um entrave para questionar a questão do dogma. Então, o dogma ele tem que estar num nível acima em relação às discussões sobre como as coisas funcionam no nível material. Então, mas não naquela época. E aquela época, então, de novo, por que a Inquisição estava tão pungente naquele momento? Por que ela estava pegando tão pesado? Exatamente porque se você começasse a abrir espaço para possíveis interpretações, então você levava exatamente ao risco do protestantismo, que o protestantismo é isso, você deu uma outra interpretação, então você saiu do magistério da igreja, que, num certo sentido, era um elemento catalisador, centralizador. Então, quer dizer, você entende a Bíblia, entende as coisas sob o ponto de vista do ensino do magistério da igreja. Então, eles têm o tripé, né, que é escritura, magistério e... como é que é? Escritura, tradição e magistério. Então, essas três é o tripé do conhecimento da igreja católica romana. E aí a igreja protestante coloca mais ou menos assim,
A Bíblia é um livro, todo mundo tem o direito de ir lá, abrir e fazer a sua própria interpretação, e é por isso que existem tantas interpretações e tantas igrejas diferentes pelo mundo afora. Então, isso era um risco real naquela época na cabeça das pessoas que eram da alta cúpula do clero católico naquela época. Então, por isso que a Inquisição estava pegando pesado. E, por exemplo, a gente fala muito de Giordano Bruno, aí eu fui até olhar o Giordano Bruno, assim, porque, coitado do Giordano Bruno, ele morreu porque ele acreditava que o universo era infinito, mas não é só isso. Vou só ler aqui da Wikipédia algumas acusações que eram contra o Giordano Bruno. Então, ele foi acusado de sustentar opiniões contrárias à fé católica e contestar seus ministros, sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre a trindade, a divindade de Cristo e a encarnação, sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre Jesus como Cristo, sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre a virgindade de Maria, mãe de Jesus, sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre a transubstanciação e quanto à missa, então reivindicar a existência de pluralidade. Então, todo mundo fala disso. Você pega lá o Neil deGrasse Tyson, ele vai falar assim, o Giordano Bruno morreu porque ele reivindicava a existência de uma pluralidade de mundos e suas eternidades. Mas isso foi só uma das coisas. E ele outra coisa, ele acreditava em metempsicose e transmigração da alma humana em brutos. Então quer dizer, o Giordano Bruno, ele se enrolou muito por questões mais teológicas do que propriamente por causa da parte, digamos assim, astronômica ou física, assim, que era contra, por exemplo, que o Galileu, ele foi nos pontos que tinham a ver com essa diferença da linguagem entre a linguagem do ensinamento da igreja e a linguagem da ciência. E aí ele, assim, como ele não estava a fim de virar churrasco, nem de ser torturado, aí ele falou, nego tudo de boa, assim, deixa eu viver minha vida tranquilo. Mas o Giordano Bruno, ele tinha, assim, mais problemas com respeito ao cerne do que era a doutrina católica. Então, só para deixar claro. Então, deixa eu só terminar agora, eu vou voltar agora, vamos falar de um terceiro personagem que é importante, que é Johannes Kepler. Johannes Kepler, ele era alemão e ele era protestante. E ele sofreu os horrores de um outro evento que tem a ver com a reação católica à Reforma Protestante, que foi a Guerra dos 30 Anos. No Império Alemão, no Sacro Império, a família real, a casa nobre mais importante era a casa dos Habsburgos, que era católica. Então, a casa... E Johannes Kepler, quando ele terminou ele fez a sua faculdade em Tübingen, e depois ele foi trabalhar em Graz, que é na Áustria, onde era uma das sedes da casa dos Habsburgo. E aí tinha problema, porque os Habsburgo eram católicos, eles dominavam uma escola, e ele foi lecionar numa outra escola, que era uma escola protestante. Mas ele teve um momento que, quando começou mesmo a Guerra dos 30 Anos, ele teve que picar a mula de Graz, porque os protestantes tinham sido perseguidos lá, e ele foi para Praga. Então, mas eu vou falar um pouquinho, então, assim, só para vocês verem que a questão do que o cara, aquilo que o Zé falou lá, o que o cara acredita e o que o cara está fazendo, ele era um matemático, era um astrônomo, mas, ao mesmo tempo, ele era protestante, ele estava exatamente no centro da fogueira onde a coisa estava ocorrendo, quer dizer, uma briga de poder pelo poder dos tronos, porque tinham nobres que adotaram a fé protestante e outros que adotaram a fé católica, e quem que vai ter o poder dentro do Império Alemão? Então, basicamente, essa era a coisa que estava rolando. Então, mas deixa eu falar um pouquinho sobre a obra mesmo.
Então, em 1596, Johannes Kepler escreveu um dos livros importantes dele, que é o Mysterium Cosmographicum. Então, ele era heliocentrista, ele já conhecia a teoria do Copérnico, mas ele queria entender como é que funcionava as órbitas, as distâncias das órbitas em relação ao Sol. E ele tentou fazer um modelo baseado em sólidos platônicos inscritos e circunscritos em esferas, e, no certo sentido, dava quase igual a razão entre as esferas inscritas e circunscritas no cubo, no tetraedro, no dodecaedro, no icosaedro. Isso dava mais ou menos a noção que ele tinha, as informações que ele tinha de qual que era a distância que existia entre o planeta e o Sol, então os raios da órbita. Então esse foi o primeiro modelo de Kepler. Obviamente um modelo bonito, mas não realista, não é isso que é de fato. Aí depois ele se muda para Praga, exatamente por causa daquela perseguição religiosa em Graz, e Praga ainda tinha uma certa tolerância com os protestantes. Ele foi trabalhar sob o comando de Tycho Brahe. Tycho Brahe, na verdade, queria que ele fosse uma calculadora humana, e ele tinha quilos e quilos de dados observacionais. Ele queria que o Kepler, por exemplo, indicasse como é que era a órbita do planeta Marte. Isso foi o trabalho que o Tycho Brahe deu para o Kepler. E aí o Tycho Brahe tinha um sistema que era mezzo a mezzo, então ele era meio heliocêntrico, meio geocêntrico. Então ele punha o Sol e a Lua para rodar em torno da Terra, e todos os planetas rodavam em torno do Sol. Então, com isso, ele punha de novo a Terra como imóvel, e aí ele tirava o problema das estrelas fixas. Então, porque de novo, se a Terra se movesse, então como as estrelas, você não consegue perceber o movimento da Terra pelas estrelas, então é porque as estrelas estariam muito longe e teriam que ser muito maiores do que o Sol. Esse era um problema que para eles era um problema, para nós não é, porque a gente sabe que é exatamente isso que acontece, mas para eles era um problema. Então o Tycho Brahe fez esse modelo meio franco catupiry, meio calabresa, assim. O modelo do Tycho Brahe era uma invenção assim para tentar salvar o que existiria de bom no modelo do Copérnico, sem destruir certas coisas que eram razoáveis para ele no modelo ptolomaico. Então, aí ele escreve Astronomia Nova e Epítome Astronomia Copernicana, que é a epítome da astronomia copernicana, e um dos livros mais importantes dele é o Harmonique Mundi, que é a harmonia dos mundos, onde estão as leis de Kepler. Na verdade, aqui na Astronomia Nova já tem... é que a Astronomia Nova ele é mais um compêndio de observações e de números. Então, talvez esse livro de 1619, da Harmonia dos Mundos, é um livro mais sofisticado e de termos mais filosóficos, assim como o Mysterium Cosmographicum, que é uma tentativa de explicar as coisas em primeiros princípios. O Kepler, ele foi não só um astrônomo, mas ele também tem obras matemáticas. Tem duas coisas interessantes que ele escreveu, que é um De Nive Sexangula, que é o estudo do floco de neve de 6 lados. Basicamente, então ele escreveu um livro sobre o estudo da geometria do floco de neve. E outro livro que ele escreveu é Nova Estereometria Deliorium Viniariorium, que é a nova geometria espacial dos barris de vinho, onde ele calcula o volume, ele propõe uma forma para calcular o volume das barricas de vinho. Então, quer dizer, ele também tem obras. Tem uma outra obra que eu esqueci de olhar, que é
uma obra sobre o problema de Kepler, que é como que você empilha esferas da forma mais econômica possível. Quando você vai na feira, no supermercado, você vê as laranjas empilhadas, assim, parece uma pirâmide. Então, a pergunta dele é como que você empilha, como que você coloca esferas de tal forma que o espaço vazio entre elas seja o menor possível. Basicamente, essa era a pergunta do Kepler, que também ele tentou responder numa obra. Na verdade, esse problema das esferas foi resolvido, quer dizer, entre aspas, porque a resolução dele passa, tem um problema que parece com o problema das quatro cores, que tem um pedaço que passa por análise computacional para você vencer as diferentes configurações para você fazer esses cálculos, mas é um problema que é recente, tipo na década de 70 do século passado, que foi discutido e foi resolvido. Então, só para a gente colocar aqui. Esse aqui é o epitáfio dele. Ele basicamente está dizendo: eu medi os céus, agora eu meço as sombras. Minha mente era celeste, agora meu corpo jaz nas sombras. Basicamente, esse é o epitáfio, o que está escrito no túmulo, que na verdade que estava escrito, porque uma coisa que não se sabe é onde que é exatamente o túmulo de Johannes Kepler, na cidade de Regensburg, porque onde era o cemitério onde ele foi enterrado foi demolido e hoje é um conjunto residencial. Então não se tem noção da sepultura física dele, onde que ele foi sepultado. Mas as leis de Kepler, então vamos falar um pouquinho. A primeira que é das órbitas elípticas, e isso ele conseguiu só fazendo medições das posições relativas. Então esse, para mim, quer dizer, não, tudo é excepcional, porque basicamente as 3 leis de Kepler saíram de cálculo numérico. Assim, é impressionante o poder, a obra como é portentosa, que isso aqui é cálculo numérico. O que ele tinha de informações? Posições dia a dia, quer dizer, talvez não só dia a dia, mas talvez até menos, no mesmo dia, tirando vários momentos da posição dos planetas que eram medidas por observação, e isso era colocado numa imensa tabela numérica, e com isso, com esse cálculo numérico, ele conseguia deduzir as leis. Então, a lei da elipse, né, que a órbita dos planetas era elíptica e o Sol num dos focos. Veja bem que essa elipse aqui está muito excêntrica, mas na verdade, a própria órbita da Terra ela é quase circular, a excentricidade dela é muito pequena. Então, não só ele descobriu que é uma elipse, mas que é uma elipse que é quase um círculo. Ele conseguiu ver a diferença entre uma elipse. Se você desenhar a olho nu a elipse com a excentricidade que é, por exemplo, a órbita da Terra ou de Vênus, e um círculo, você não consegue ver a diferença assim a olho nu. Então isso torna a coisa mais impressionante. O Newton provou que uma órbita elíptica com o Sol no foco implica uma lei de força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso é o que está provado no Newton. A gente vai falar mais sobre Newton nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai no sentido contrário. Quando você faz física, você resolve uma equação diferencial, que é a lei de força, e daí você obtém como solução da equação diferencial o formato da órbita. Então, é assim que a gente ensina hoje em dia, em um curso de mecânica, por exemplo, acaba fazendo dessa forma. A segunda lei de Kepler, que os planetas varrem em áreas iguais em tempos iguais, então está dizendo o seguinte, que se você tem aqui, na órbita elíptica, então o planeta, ele
quando ele está mais próximo do Sol, ele anda mais rápido, quando ele está mais longe, ele anda mais lento, de tal forma que a área varrida entre o Sol, pensa numa área entre o Sol, um dos vértices é o Sol e basicamente o tempo. Bom, essa figura aqui, ele andando e pega os raios a partir do Sol, os raios vetores. Então, vamos tentar ver isso aqui, de uma forma moderna. Isso aí tem a ver com a conservação do momento angular. Então, o que é o momento angular? O momento angular, basicamente, depende, se você pega um ponto de apoio, um ponto fixo, que é o ponto, uma origem, e aí você pega um raio onde o cara está andando, então esse aqui é o raio, e esse aqui é a velocidade dele. E aí você faz o produto vetorial, então, na verdade, o seu momento angular vai ser uma coisa que vai estar, é um vetor que vai estar apontando para cima aqui. Então, ele vai estar perpendicular ao plano e apontando para cima. Então, esse é o momento. Então, basicamente, se você faz essa conta aqui, você tem que o V, por outro lado, é o ômega. O ômega é a velocidade angular então ele é o ômega R. Então, o fato é, quando você... mas se tem ômega, se tem R aqui, ômega aqui, isso aqui não faz com que isso aqui seja zero? Não, porque isso aqui não é associativo. Então não tem problema. Isso aqui dá diferente de zero. O fato é, você consegue provar que o momento angular ele é constante, que a derivada dele em relação ao tempo é zero. Aí vamos tirar esses vetores tudo. Então, estou dizendo quem que é o R, estou pondo aqui o ER seria o vetor na direção radial, e o Eθ, vamos pensar que você está em coordenadas polares, então aqui é o θ, e o Eθ vai na variação aqui. O Eθ é um vetor unitário que vai na direção da velocidade. Então, basicamente, isso aqui que é o ômega. Então, tirando todos esses vetorizados aqui, basicamente você está dizendo que m vezes a variação do ângulo pelo tempo vezes o r ao quadrado é constante. Obviamente, isso aqui tudo depende de ter menos a massa, obviamente. Então, você pode até pensar que o r ao quadrado vezes dθ dt é uma constante. Agora, vamos ver o que é a área. A área de uma curva em coordenadas polares, então, é o R2 dθ. Então, você, de novo aqui, se você tem uma curva aqui, então você quer a área entre a origem, então você quer a área dessa região aqui. Então, se você dá essa integral, então, isso aqui a gente aprende no cálculo. E agora, trocando da variável θ para t, então θ dependendo de t, então você faz mudança de variável, você tem exatamente R2 dθ dt. Opa! Mas é exatamente a coisa que você sabe que é constante. Então, se você faz a derivada da área em relação ao tempo, dá exatamente esse cara aqui que é constante. Então, quer dizer, a derivada da área em relação ao tempo é constante, que é a mesma coisa que dizer, varre áreas iguais em tempos iguais. É basicamente dizer isso aqui em linguagem moderna. Então, aqui, obviamente, o Kepler não sabia fazer nada disso, porque naquele tempo ainda não existia nada do que eu falei do cálculo, nem esses conceitos aqui, nem tampouco a geometria analítica, para você pensar assim, em coordenadas polares, porque isso aqui está coordenadas polares, né, que está pensando no plano aqui, isso aqui está o raio vetor, e o θ é esse ângulo polar aqui. Então, nada disso existia. Então, tudo que eu estou falando aqui é a posteriori. E a terceira lei de Kepler é a razão entre o quadrado do período da órbita e o cubo do raio médio da órbita é uma constante para todos os planetas. Então, ou então se pensar assim, dois planetas, planeta 1 e planeta 2, se você faz a razão entre os quadrados do tempo de órbita, para ele dar uma volta inteira, e o cubo do raio médio, então você pode pensar assim, que aqui está o Sol, então você pensa você faz uma média aqui, então o raio médio você está aproximando, na verdade, a elipse por uma circunferência. Então, o que vai acontecer? Então, se aproxima
a elipse por uma circunferência. Então, pensando em termos de força, a força centrípeta é a força gravitacional. De novo, aqui eu estou sendo anacrônico, porque a força gravitacional é uma coisa que só existe, só foi colocada explicitamente depois do Newton. É o Newton que... Então, aqui está a força gravitacional, que é a produto das massas dividido pelo quadrado do raio, e aqui é a força centrípeta, aquela força que, se você pega um cordãozinho amarrado e roda coisa, então a força de tensão que esse cordãozinho faz tem exatamente esse valor aqui. Então, e a velocidade, você pode pensar uma velocidade constante, então é o comprimento do arco, né? Então já aproximamos por uma circunferência, então 2πr dividido pelo t, que é o tempo que ele demora para dar uma volta inteira. Então, aqui você está fazendo uma aproximação de velocidade constante, que também não faz parte da realidade, mas isso aqui só para você ver que a coisa não é tão estratosférica assim. Então, substitui v aqui no v ao quadrado, vai ter essa igualdade aqui, aqui você ainda vai cancelar um raio aqui, e você vai poder levar esse raio ao quadrado aqui para cima, então fica raio ao quadrado sobre t ao quadrado igual a gm sobre 4π ao quadrado, isso aqui é uma constante. Então, é daqui que surge. Então, quer dizer, esta terceira lei de Kepler tem a ver com, assim, coisas muito naturais, se você pensar o que é a lei da gravitação universal. Então, basicamente é isto, sim, a gente está chegando ao final da nossa aula. Eu gostaria de abrir de novo, assim, eu sei que poucos falaram, quer dizer, a Lívia, a Samara, o Marcelo falaram, mas, assim, Tiago, Beatriz, ninguém fala nada, assim, temos que voltar aqueles momentos lá no como aconteceram no começo do curso, que mais pessoas falavam coisas legais. Então, eu apresentei aqui as leis de Kepler, fiz aqui um esboço de como é que funciona, mas, obviamente, esse esboço de como é que funciona, de novo, ele é a posteriori. E a posteriori significa após as leis de Newton. Então, quer dizer, não era assim que o Kepler fez. O Kepler fez tudo só olhando pontinho no céu. Na verdade, quem olhou o pontinho no céu foi Tycho Brahe e fez uma tabela numérica gigantesca. E o Kepler fez conta adoidadamente para conseguir tirar esses resultados. Então, no Moodle tem alguns documentários, alguns vídeos bem legais do YouTube que valem a pena ser assistidos, assim, se vocês ainda não assistiram. Dessa semana, vale a pena dar uma olhada lá. Então, isso para a gente dizer que como que os avanços, e esses avanços, então, são na astronomia, mas é a primeira vez que a astronomia ela vai se aproximando do que a gente hoje conhece como física, que a astronomia antes era só uma ciência descritiva, ela era uma ciência matemática, mas no sentido assim, você descrevia a posição dos corpos no céu. Agora aqui, a gente está entrando por que os corpos fazem esse movimento que a gente observa? A pergunta vai começar a mudar. E, na verdade, quem vai responder de fato essa pergunta é o Isaac Newton. Então, que a gente vai falar mais na semana que vem. A semana que vem é a semana do Newton, é a semana do cálculo, é a semana que realmente o cálculo é um tipo de negócio. Ele não é revolucionário, o cálculo ele é um pouco revolucionário, mas não é tanto, porque, na verdade, como eu falei, a gente já sabe lá que o Arquimedes já fazia coisas muito próximas do cálculo, e durante toda a Idade Média e os antecessores do Newton já sabiam outras regras, assim, já sabiam fazer cálculos de somas de séries infinitas, então já trabalhavam muita coisa que envolviam limites, sem mesmo ter a noção do que era o que estavam fazendo. Então, talvez a coisa mais importante no cálculo, que realmente é um marco divisório de águas, é o teorema fundamental do cálculo.
que aí 2 problemas que eram disjuntos, um problema que era calcular a área e outro problema que era calcular o coeficiente angular da reta tangente, são 2 problemas que vocês tinham métodos, mas você tinha métodos para fazer alguns casos específicos, mas a ideia de que um problema é o inverso do outro, isso é a coisa mais fantástica. Esse é o ponto, assim, chave que faz, por exemplo, quando a gente calcula integral, a gente pergunta qual a função cuja derivada é essa que está aqui dentro do que eu estou olhando. Então, basicamente, é isso que a gente faz. E isto é o milagre que ocorreu com Newton, assim, que deu origem... O cálculo funciona por causa disso, porque integral e derivada são 2 coisas meio que opostas, 2 coisas meio que inversas uma da outra. Então, e isso faz toda a beleza do cálculo. Bom, mas, assim, para a gente se despedir, podem falar um pouco. Ninguém quer falar nada. Professor, eu queria fazer um comentário, na verdade não é muito sobre essa aula, é sobre um pouco que a gente conversou na aula passada. A gente estava falando sobre como apresentar, né, uma matéria, especificamente estava falando da equação do segundo grau, mas é que essa é uma curiosidade mesmo, que eu lembrei da aula durante a semana, porque eu já tinha ouvido falar que, assim, eu nunca ensinei frações, né, para a primeira vez que a pessoa estava tendo contato, mas eu ouvi falar já que os professores têm um certo trabalho, li alguns artigos, daí uma professora de uma disciplina abordou um pouco esse tema, falando sobre a dificuldade de apresentar o conteúdo de frações, né? E realmente os artigos que eu li falava até que os professores às vezes erravam algumas coisas, e eu me deparei com uma pergunta muito interessante, assim, que eu tiro dúvidas, né, que eu falei que sou monitora, e uma aluna perguntou, tinha um exercício do tipo 1 sobre x mais 1 sobre y. E daí o próprio exercício já dava o valor do x, o valor do y, e era só para substituir, né? E na sequência, assim, do curso, um pouco antes se aprende expressões numéricas, né? Então, se fala que tem que resolver primeiro divisão, tudo. Então, a pergunta dela foi assim, por que ela não poderia ter invertido, ter colocado, por exemplo, 1 vezes x sobre 1 mais y sobre 1, para fazer a conta dela, né? Como se... Porque a gente aprende como se fosse até um mantra, né? Copia o primeiro, passa para vezes, inverte o segundo, e o inverter o segundo é colocar a fração, o número que está no denominador no numerador, enfim. E eu achei muito interessante porque ela falou que tinha entendido a resolução do problema, a resolução correta, né? Mas ela não tinha entendido porque o dela não era correto. E eu percebi que a gente não aprende muito bem o que é o inverso, né? Quando a gente vai trabalhar. Eu pelo menos, não lembro de terem falado para mim que o inverso era era um número que multiplicado pelo outro dava 1. E a gente só aprende a inverter dessa maneira. Então, por isso que ela teve essa lógica de inverter a soma dessa mesma forma, né? Como se fosse dar o... Enfim, é só porque na hora que eu vi assim, eu nunca tinha me deparado, nunca tinha pensado que alguém poderia pensar, e realmente eu vi que para ela fazia todo sentido o que ela tinha feito, e de fato, né, porque igual o professor falou, a gente aprende como um mantra, coloca esse número aqui, coloca esse número lá, e não sabe exatamente o que está fazendo. E aí, enfim, só essa curiosidade aí para quem for ensinar frações um dia, que eu achei muito, que eu fiquei pensando na aula, e daí que eu pensei, nossa, realmente, né, às vezes a gente não aprende as coisas... Não é falado exatamente, né? Só aprende, coloca esse aqui, esse lá. E eu achei curioso, só queria comentar. Falei, na próxima aula, no tempinho final ali, eu vou comentar com a galera. Obrigado. Assim, essa coisa de fração, né? Assim, é claro que quando vocês entram, a gente tem a gente faz introdução ao cálculo, onde a gente trabalha a questão da estrutura de corpo, né? Mas você vê que, assim, a gente já está pegando a coisa pronta, né? Coisa moderna, assim, onde que as coisas moram? No corpo. Então, x a menos 1, aí que tem unicidade da inversa, o que significa isso? Aí a gente vê o que é o corpo dos racionais, o que é o corpo dos reais, e é ali, né, introdução ao cálculo, depois em álgebra que tem, quando você vê o corpo de frações de um domínio qualquer, que também você vê que as contas fazem sentido ser daquele jeito que são, mas é como assim, se você precisasse alcançar um mundo que está para além, né? Como se você tivesse que, igual aquela coisa da Terra plana lá, que
aquela figura que o cara dá uma olhada para fora, né, do domo para ver o que tem do outro lado. Então, para você entender como é que as coisas funcionam e explicar as coisas como funcionam de verdade, usando somente a linguagem intrínseca que você tem da escola, realmente é um desafio. E como fazer, eu também não saberia, porque assim, toda a minha experiência de ensino é ensino superior. É claro que quando eu fazia faculdade, eu dava aula particular, dava aula no ginásio, deixa eu parar de gravar, que a gente pode continuar conversando.